Nós estamos na Parashat Vayera, do Sefer Bereshit. Nós vamos voltar para o ano de 1922, para 100 anos atrás, no dia 10 de novembro de 1922. Naquele ano, um judeu alemão, Albert Einstein, era agraciado com o Prêmio Nobel de Física, relacionado a descobertas suas no campo da física teórica, no ano de 1921. Antes, Albert Einstein já havia sido indicado 8 vezes. Em 1921 não teve mais jeito, ele recebeu o Prêmio Nobel. Einstein era um cientista brilhante. Já era famoso naquela época, com 40 e poucos anos. Era um ícone dos valores humanistas, um orgulho do povo judeu. No mesmo ano, em 1922, Einstein foi recebido em Eretz Israel, então conhecido no mundo como a Palestina, na época do mandato britânico, com honras de chefe de Estado. E diante de um público muito grande, onde ele foi dar uma palestra, ele expressou felicidade pelo povo judeu voltar a ser reconhecido como uma nação digna no mundo e uma nação forte. Isso em 1922, muito antes da independência de Israel. Parecia que as coisas caminhavam bem, mas não. Em 1933, os nazistas assumiram o poder na Alemanha. 16 anos depois daquela Alemanha que tinha uma pessoa como Albert Einstein recebendo o Prêmio Nobel, 16 anos depois, exatamente, ou seja, no dia 9 de novembro de 1938, houve um pogrom contra os judeus. Esse pogrom foi chamado pelos nazistas de Kristallnacht, a noite dos cristais. E por que esse nome? Para Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista, era preciso trazer um nome que pudesse, de alguma maneira, encobrir o que realmente havia acontecido. Para ele, na verdade, a divulgação que ele trouxe, na verdade dele, é que haviam acontecido tumultos populares e espontâneos da população alemã, numa grande revolta em reação ao assassinato de um diplomata alemão por um jovem judeu polonês que vivia em Paris. Mas o pogrom, na verdade, foi premeditado, já estava sendo planejado e foi divulgado dessa maneira pela propaganda nazista, que incitou multidões à violência com participação de oficiais a serviço de Hitler. Esses dias, o Museu Yad Vashem, nos últimos dias, divulgou algumas fotos novas sobre o pogrom do dia 9 de novembro de 1938, conhecido como Kristallnacht. Eu peço licença para passar para vocês, se vocês quiserem ver, para a gente entender um pouquinho da violência desse dia. Para a gente poder entender um pouquinho por que Kristallnacht, esse nome da noite dos vidros, a noite dos cristais, é um termo frio, é um termo impreciso, é um termo eufemista. Porque ele se refere a vidros quebrados de lojas, casas e sinagogas, o que por si mesmo já seria terrível. Mas o termo mesmo, hoje usado pelo Museu Yad Vashem e também na Alemanha, é pogrom. Porque o pogrom é real, é desumano e foi o que aconteceu. O pogrom, que significa agredir violentamente em russo, pode ser traduzido por queimar livros sagrados, rolos de Torá, Sidurim, Humashim. É fechar
pessoas dentro de sinagogas e colocar fogo nas sinagogas e não deixá-las sair. É matar mais de 400 judeus, apenas por serem judeus. É mandar 30 mil judeus para campos de concentração. Estamos falando de 1938. O pogrom de 9 de novembro não pode ser compreendido por aquilo que veio depois, ou seja, a Shoah, o Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus. O pogrom de 9/11, o Kristallnacht, pode ser explicado por aquilo que veio antes. A subida ao poder de Hitler e o estabelecimento do regime nazi-fascista. Quem sabe, se mudarmos a pedagogia da Shoah e focarmos nas causas, poderemos lutar para impedir que algo semelhante aconteça no presente e no futuro. Essa, pelo menos, é a mensagem do Museu do Holocausto aqui no Brasil. Nessa semana, nós nos emocionamos, e com razão, com imagens de jogadores de futebol dos principais times paulistas, o Santos, São Paulo, o Corinthians, que exibiram a estrela amarela nos seus uniformes. Nós também vimos nas redes sociais, e muitos de nós expressamos um basta ao antissemitismo, ao racismo, à homofobia e à xenofobia. Entre aqueles que se expressaram, o Museu Judaico de São Paulo, na antiga sede da Betel, que ficou com as luzes acesas a noite inteira para lembrar a Kristallnacht. Mas como judeus, tem muito mais. É essencial que nós nos voltemos para a Torá, para que a gente possa se inspirar sobre o que fazer, qual é o antídoto, qual é a vacina. Nós podemos ler na Parashá dessa semana, Vayerá, e vermos o exemplo de Abraão, que mesmo convalescente da sua circuncisão, do seu Brit Milá, da marca que estabeleceu o pacto com Deus, mesmo nesse estado, ele foi atrás dos estrangeiros e os acolheu, e lhes deu comida e sombra e possibilidade de descanso. Nós devemos seguir os exemplos dos estrangeiros que visitaram Abraão, que, segundo a nossa tradição, eram 3 anjos. O anjo Rafael cuidou das feridas de Abraão. O anjo Micael anunciou para Sara que nada era impossível e que mesmo com uma idade avançada, ela teria um filho e, portanto, esperanças no futuro. O anjo Gabriel, deu um basta para a crueldade da população de Sodoma. O maior compromisso nosso, o maior compromisso do povo judeu é com os valores éticos. Muitos deles estão expressados na nossa Parashá. Amor, compaixão, hospitalidade, acolhimento aos estrangeiros, visita aos enfermos. Bikur Cholim, visita aos enfermos, é o exemplo de Deus nessa Parashá. Conta-se que o próprio Deus foi visitar Abraham para saber como ele estava depois da sua milá. Nós aprendemos nessa Parashá a dar um basta à maldade, quando aprendemos sobre a história de Sodoma e Gomorra. Nós aprendemos nessa Parashá que é muito importante ter fé em Deus. E fé em Deus significa agir eticamente, para que não tenhamos outras situações nem de perto semelhantes a Kristallnacht, ao pogrom do dia 9 de novembro de 1938. E todo esse pensamento nos leva a uma declaração maravilhosa de Anne Frank, justamente vindo dessa menina e do contexto em que ela viveu. Uma frase conhecida em que ela diz assim: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Nesse momento, eu lembro também a nossa querida Gal Costa, fazendo uma ligação improvável entre as duas.
Anne Frank, com esta frase, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana, inscreve assim suas palavras na sua voz, na voz de uma mulher sagrada. Shabbat Shalom.